Quantificação de nutrientes em cama de frango sob diferentes lotes. Esse trabalho foi desenvolvido pela Suziane Chamoreira Biglavaca, o qual foi tema do seu trabalho de conclusão de curso. Quero agradecê-la por ter me concebido o seu trabalho para que eu pudesse estar realizando essa apresentação. Orientador, professor Dr. Maurício Vicente Alves e os demais autores, eu, Laís Adolfato, e professor Cristiano Nunes Ness. Com um total de 4.200.000 toneladas de carne de frango, o Brasil é número 1 segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, possuindo uma das aviculturas mais desenvolvidas e tecnificadas do mundo, o que evidencia o manejo utilizado na avicultura brasileira. As atividades agropecuárias, como a avicultura, produzem grandes quantidades de resíduos orgânicos, os quais devem retornar à natureza sem impactar o meio ambiente. E dessa forma, há necessidade de proporcionar recursos tecnológicos para o reaproveitamento de nutrientes, como utilizar fertilizantes orgânicos para a produção de alimentos mais saudáveis, mitigando a utilização de fertilizantes químicos e diminuindo os custos para os produtores. A cama de frangos ela é constituída por um material onde sua principal função é de absorver a umidade, como por exemplo, o material mais usado no oeste de Santa Catarina, a maravalha pela sua abundância. A prática de reutilizar a cama de frango por vários lotes é adotada para diminuir os custos de aquisição de camas novas, sendo que essa prática requer a adoção de procedimentos eficientes na ativação e no controle de micro-organismos indesejáveis. O tratamento mais utilizado é a fermentação plena, onde é disposta uma lona plástica em todo o aviário. Uma cama com qualidade ela deve apresentar um tamanho entre 1,5 e 2 centímetros. O material deve ser picado, triturado, ter a capacidade de absorver a umidade sem empastar e liberar facilmente essa umidade absorvida. A composição dos adubos orgânicos é muito variável em função da alimentação, da criação, da cama utilizada, da idade dos frangos, da forma de armazenamento. A cama de frangos é reutilizada por vários lotes. À medida que os números de lotes vão aumentando, a tendência é que os teores de nitrogênio, fósforo e potássio aumentem gradativamente. Segundo pesquisas, as camas de 8 ou 9 lotes possuem pouca quantidade desses nutrientes. Com a tecnificação dos aviários e a melhoria da qualidade da cama, a mesma ela pode ser utilizada até 2 anos, o que totaliza 16 a 20 lotes subsequentes, e por isso é de suma importância a quantificação dos nutrientes em camas de maior número de lotes. Os objetivos desse trabalho foi avaliar os teores de nitrogênio, fósforo, potássio, carbono orgânico, matéria seca e densidade da cama de frango sobre diferentes lotes. Também verificar se o maior número de lotes influencia na concentração dos nutrientes. Materiais e métodos. O presente trabalho foi conduzido em 15 aviários credenciados na empresa José Batista Sobrinho, JBS, no oeste de Santa Catarina, nos municípios de Xanxerê e Faxinal dos Guedes. Desses 15 aviários, 7 possuem sistema Dark Hose, pressão negativa, e 8 sistema convencional, pressão positiva. A coleta das amostras foi do período de abril de 2020 a fevereiro de 2021, no período que não havia frangos no aviário. Após o carregamento, então, era realizado o manejo padrão em todos os aviários, que é colocar uma lona plástica, umedecer e cobrir essa cama com uma lona por 7 a 10 dias, e após a retirada das lonas, a cama é triturada com um triturador de cama. Então, acontece a fermentação e a trituração. Os frangos de criação são do tipo Griller. O delineamento experimental é aleatório. Os tratamentos eles se dividem em diferentes lotes,
que é de 4 a 16 lotes, que possuem 28 a 32 dias de ciclo. Então, foram coletadas 2 amostras compostas em cada aviário, uma da amostra da pinteira e outra a amostra total. A amostra da pinteira é onde os frangos ficam por maior tempo no aviário. Identificadas 26 amostras totais, foram encaminhadas ao Laboratório de Solos da UNOESC, campus Xanxerê, para ser realizada as análises. As amostras elas foram analisadas em triplicatas para avaliação dos teores de nitrogênio, fósforo e potássio, utilizando a metodologia descrita em Tedesco. O carbono orgânico, conforme a metodologia de Newmaz e Brenner, e a densidade, conforme a metodologia descrita em Embrapa. Os dados, então, eles foram submetidos a uma análise de regressão linear simples com ajuste pelo modelo, onde y é a variável resposta, igual B1, que é o intercepto, mais o B2, que é o coeficiente angular, vezes x, que é o número de lotes. Resultados e discussões. Todas as análises foram elaboradas no programa computacional R e para os parâmetros das equações ajustadas com intervalo de confiança de 95%. Para os valores de R2 acima de 0,6, os valores dos resultados são confiáveis. E quanto mais próximos a 1, mais o modelo explica a variabilidade dos dados de resposta ao redor de sua média. Para os valores de nitrogênio e densidade, é possível afirmar que houve uma influência positiva do número de lotes. Já para os demais parâmetros, os resultados tiveram um aumento com o crescimento dos lotes, mas não foram estatisticamente significantes. O nitrogênio possui uma reta ascendente, acompanhado do número de lotes. Para a pinteira houve um incremento de 2,45 gramas/kg e para o restante do aviário 2,5 gramas/kg. Altas temperaturas combinadas com as excretas mais úmidas dos frangos geram um ambiente propício para as bactérias que realizam a decomposição da cama, gerando um alto teor de nitrogênio. O fósforo há uma reta ascendente, onde os lotes iniciais o valor é menor e ao longo da reutilização da cama, esses valores aumentam a cada lote. É possível afirmar que houve um incremento de 0,43 gramas na pinteira e de 0,54 gramas no restante do aviário. O potássio há uma reta descendente, ou seja, não existe o incremento de potássio com o aumento dos lotes, tanto na pinteira quanto no restante do aviário. O fator que ele pode estar associado é a velocidade de liberação dos nutrientes, que se dá pela diferença entre a matéria-prima utilizada na fabricação de maravalha, a qual pode ser de pinos ou de eucalipto. A matéria seca apresentou algumas variações de acordo com cada lote. Houve um incremento de 0,59% na matéria seca da pinteira e de 0,79% no incremento de matéria seca no restante do aviário. A matéria seca ela é influenciada pela capacidade de absorção do material utilizado, pelo tamanho das partículas e pelo incremento de fezes ao longo da utilização da cama. A densidade da cama houve uma reta crescente em função do crescimento do número de lotes. No início, no quarto lote, era de 2,40 gramas por centímetros cúbicos e no restante do aviário 2,38 gramas por centímetro cúbico. Esse fator ele pode ser explicado, pois no início as partículas da maravalha são de tamanho maior e ela está limpa, sem fezes ou outros materiais. À medida que os números de lotes eles vão aumentando, existe um incremento de fezes, de urina, de água, de penas da cama. À medida que a umidade então ela fica retida da superfície da cama, o produtor realiza o processo de trituração.
onde as partículas que eram maiores vão diminuindo de tamanho. O carbono orgânico obteve-se uma reta descendente, onde os primeiros lotes têm um valor maior e ele vai diminuindo conforme sua reutilização. Observa-se uma reta então descendente com uma perca de 0,54%. A relação carbono-nitrogênio foi possível observar uma relação de CN onde é maior em camas com menor número de lotes. E com o aumento do número de lotes, essa relação tende a baixar, gerando uma reta descendente. Conclusões. O aumento do número de lotes influencia positivamente no incremento de nitrogênio. O teor de fósforo tem incremento a cada lote, porém ele não é estatisticamente válido. Para o teor de potássio e carbono orgânico total, não houve um incremento, e a relação carbono-nitrogênio é maior em camas com menor número de lotes. A densidade é maior em camas com número de lotes mais elevados. É isso. Obrigada pela atenção.